Você nunca deveria comer esses alimentos. Bem-vindos de volta. Desde a preparação de alimentos pouco higiênicos até alimentos falsos descarados. Vejamos se você ainda vai comer seus alimentos favoritos depois de saber como algumas pessoas os preparam. Primeiro, vamos olhar para o frango frito. Quem não ama um delicioso frango frito e crocante? Bem, em alguns lugares, você nunca deveria comê-lo. Isso porque é cozido em óleo vindo de um esgoto. Parece loucura, mas em alguns países, o óleo de esgoto é comum. Empresas usam óleo de esgoto de fábricas e de indústrias de lubrificantes industriais para cozinhar o frango frito que milhões de pessoas comem. Isso é surpreendentemente comum na China e em Taiwan. Na maioria das vezes, as pessoas que o consomem não fazem ideia. De repente, o frango frito não parece tão delicioso. Mas um alimento ainda pior que você pode querer parar de comer é a massa de pão. A massa é usada para fazer pães e doces, mas como ela é realmente feita? Normalmente, a massa é amassada em uma fábrica ou à mão, mas esses caras estão amassando a massa com os pés. Não só estão amassando a massa com os pés, como estão fazendo isso em um chão sujo. Isso é comum na Índia e em Bangladesh, especialmente quando as fábricas de pão não podem pagar uma máquina. Para economizar tempo e dinheiro, eles fazem isso com os pés. Acontece que o pão artesanal feito à mão pode ser feito, na verdade, com os pés. Obviamente, isso é muito pouco higiênico, mas devido às leis alimentares flexíveis na Índia, as pessoas não têm ideia. Para piorar, nesta fábrica, há moscas por toda parte, e algumas dessas moscas podem até botar ovos dentro do pão antes de ser assado. Então, aproveite a proteína extra dos insetos, eu acho. Alimentos pouco higiênicos são ruins, mas alguns alimentos que você come podem ser totalmente falsos. Pegue esses ovos, por exemplo. Acontece que alguns ovos não são botados por galinhas, na verdade, são fabricados usando ingredientes perigosos. Muitos ovos falsos têm sido vendidos na China recentemente. Eles são feitos de gelatina, corante alimentar e outros produtos químicos nocivos, incluindo parafina e carbonato de cálcio. Eles são usados para fazer a casca. As claras são feitas de resina, amido de alga e coagulantes. A gema é feita de resina de borracha com corante amarelo e alumínio misturados. O alumínio é um composto especialmente tóxico. Quando são quebrados, eles parecem bastante semelhantes a um ovo real, mas misture-os e você notará que algo não está certo. Tem quase uma textura de geleia estranha e um cheiro bizarro. Comer esses produtos químicos pode ser muito ruim para a sua saúde. Como você pode dizer se seus ovos são reais ou falsos? Bem, ovos reais terão um leve cheiro. Além disso, terão imperfeições leves em suas cascas, enquanto ovos falsos serão anormalmente lisos e uniformemente formados. Além disso, os ovos falsos não terão a membrana que você encontraria sob as cascas de ovos reais. Esses ovos chineses falsos estão se espalhando para outros países ao redor do mundo, então certifique-se de ficar de olho em surpresas extras. Infelizmente, os ovos não são os únicos alimentos que são falsificados. Outro alimento comumente falsificado são as nozes. Está se tornando comum encontrar concreto dentro das cascas de suas nozes. Vendedores compram cascas de nozes usadas, colocam concreto dentro e depois colam as cascas de volta. Esse truque faz com que golpistas ganhem muito dinheiro. As nozes são vendidas por peso, então as cascas pesadas cheias de concreto podem ser caras. Essas nozes falsas foram encontradas em muitas áreas da China. Pessoas que morderam essas nozes para abri-las quebraram seus dentes. Então, sempre verifique se suas nozes são reais antes de levá-las para casa. Desperdiçar dinheiro com nozes falsas pode te deixar louco. Outro alimento perigoso a evitar é o arroz. O arroz que você está comendo é real? A resposta pode te surpreender. Em vários países, incluindo China e Índia, o arroz falso está se tornando comum. Às vezes, ele é feito de pequenos pedaços de papel enrolado, tornando um produto já barato ainda mais barato. Mas se você acha que o arroz de papel é ruim, pense de novo. Alguns arrozes falsos são feitos de resina sintética, que é tóxica para os humanos. A resina sintética é basicamente plástico, então não é o tipo de coisa que você quer comer. Infelizmente, isso tem sido vendido na China e na Coreia. Alguns vendedores até misturam arroz real no arroz falso, tornando mais difícil distinguir o que é real do que é falso. Parte desse arroz falso até foi exportado para outros países, incluindo Nigéria e outros países africanos. Você pode dizer se seu arroz é falso se ele começar a queimar na panela quando você o aquecer. Ok, esses alimentos são ruins, mas certamente um alimento que não pode ser ruim para você são os vegetais, certo? Deixe-me fazer uma pergunta. Se você fosse comprar vegetais e visse essas duas opções, qual escolheria? Provavelmente essa aqui.
A maioria das pessoas escolhe o vegetal verde mais brilhante porque parece o melhor. Os vendedores sabem disso e usam corantes sintéticos para te enganar. Esses corantes podem ser tóxicos para os humanos comerem, mas os vendedores o fazem para tornar seus produtos mais frescos. Isso foi encontrado na China e na Índia. É louco. Como isso sai facilmente com um lenço. Então, acontece que os vegetais nem sempre podem ser bons para você. Felizmente, é fácil saber se esses vegetais são falsos. Se a cor literalmente sair em suas mãos, então não compre. Falando em corante, você pode saber que cadáveres são preservados usando formol tóxico. Bem, isso também é usado em um alimento que você pode comer. Pescadores na Indonésia às vezes usam esses conservantes para manter os peixes com aparência fresca por mais tempo. Esses conservantes são nojentos e tóxicos, mas podem estar em todo o seu peixe. Gostaria de um pouco de tempero para acompanhar esse peixe tóxico? Bem, parece que nem mesmo os temperos são seguros. Vendedores de mercado na China foram encontrados tentando passar farinha como sal e lama seca como pimenta. Mas isso não é o pior. Sal falso na China. Alguns vendedores têm vendido sal industrial como sal de mesa. Eles podem parecer similares, mas são completamente diferentes. O sal industrial normalmente é usado para limpeza ou para fazer produtos como alvejante e pneus. O sal industrial é muito tóxico e causa câncer se você comer o suficiente. O sal industrial até pode terminar com sua vida. Então, se seu sal parecer suspeito, jogue-o fora. Sal industrial sendo vendido como sal de mesa é comum na China e em Taiwan, então seja vigilante e evite esse sal na sua saúde. Se isso não fosse ruim o suficiente, às vezes o alimento que você está temperando também é falsificado. Na China, houve vários casos de pessoas passando carne de porco como carne de boi. A carne de boi é muito mais cara do que a carne de porco, então comprar carne de porco e vendê-la como carne de boi faz com que os vendedores ganhem muito dinheiro. Em 2013, a polícia em Shanxi, China, confiscou mais de 20 mil quilogramas de carne de boi falsa. A carne era na verdade de porco que tinha sido mergulhada em parafina, sal industrial e outros produtos químicos. Esta carne falsa é muito perigosa para consumir. Também vai contra as crenças religiosas de algumas pessoas. Em certas religiões, você não pode comer carne de porco. Então, se as pessoas pensam que estão comendo carne de boi quando na verdade é carne de porco, isso é um grande problema. Suas regras religiosas seriam violadas sem eles nem saberem. Todo esse alimento falso desagradável pode fazer você querer comer um doce, por exemplo, uma deliciosa geleia. Bem, dê uma olhada em como este homem faz sua geleia. A água que ele está pegando para a geleia é literalmente de um banheiro. Isso mesmo, a geleia desse cara é literalmente feita usando água de banheiro. Esse vendedor de comida de rua indiano foi exposto online por isso, mas falando em banheiros, você pode ficar surpreso com esse último alimento louco. Esses não são ovos normais. Na verdade, eles são conhecidos como ovos de menino virgem. Eles são uma iguaria na China e são feitos com urina de escolares. Isso mesmo, a urina é coletada em baldes nas escolas. Então é colocada em uma panela com ovos para absorver por várias horas. Eles fazem isso até que as claras dos ovos fiquem amarelas e as gemas fiquem verdes. Eles não são apenas uma iguaria, mas alguns dizem que têm benefícios para a saúde. Se você comer isso, não terá insolação. Esses ovos cozidos na urina têm uma fragrância e são bons para a sua saúde. Não estou dizendo que não são, mas acho que vou ter que passar. Mas agora é hora de fazer sua voz ser ouvida. Comente abaixo qual desses alimentos foi o mais surpreendente. Deixe seu like e comente o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir.